Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria ter vocês aqui novamente no canal da Alegra TV. Esse é o canal da Alegra Comunidade Cristã. Se você ainda não se inscreveu, aproveita. Não custa nada, é só você apertar no sininho, se inscrever no canal, ative as notificações para ver as novidades que vão estar acontecendo aqui nesse canal. E durante essa mensagem, essa ministração, curta, comente, compartilhe, mande essa mensagem para muitas pessoas. Eu tenho certeza que ela pode ser resposta e ela vai ser resposta para muitas pessoas em nome de Jesus. Nós estamos numa série linda sobre novas estações e como nós falamos na primeira mensagem, se você não assistiu, corra no canal e assista a primeira mensagem. Nós estamos falando sobre a Lua, o papel da Lua para que as estações elas possam mudar. E a gente está lendo um texto lindo que está lá no Salmo 104, versículo 19, que diz assim, ó: foi ele quem fez a Lua para marcar as estações e o sol conhece o seu ocaso. Deus, no auge, na sua infinita graça, sabedoria, grandeza, ele definiu a Lua como o satélite natural da Terra. A Lua ela é responsável de receber a luz do Sol e refletir essa luz sobre a Terra no período da noite. Mas não é apenas um reflexo de luz. A Lua ela interfere no crescimento, no aumento da maré, na diminuição da maré, interfere no crescimento dos nossos cabelos, ela interfere na questão da natureza das plantas. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho rapidamente, só como introdução dessa mensagem, porque na fase de lua crescente, que é a nossa segunda fase da lua, sabe o que acontece com as plantas? Nessa fase, a seiva da planta, que a gente pode definir aqui muito basicamente, os professores de ciência e biologia, me perdoe, não leve-me a mal. Aliás, se você quiser escrever aí no comentário, né, algo mais profundo e embasado sobre isso, pode colocar aí por gentileza. Mas a seiva a gente pode definir como o sangue da planta. É a seiva que percorre desde a raiz, passa pelo tronco, nos ramos, e ela vai fluindo na planta. E o que é interessante? Que na época, na fase de lua crescente, sabe o que acontece? Essa seiva, ela flui numa velocidade maior. E sabe o que vai acontecendo? Há muitas variedades de plantas, de legumes, de frutas, que se elas forem plantadas exatamente nessa época de lua crescente, essa fruta, essa árvore vai ter um desenvolvimento melhor. Deus sabe de tudo. Creia nisso. Se Deus faz isso com as plantas, Ele faz isso comigo e Ele faz isso com você também. Vamos entender então o que essa fase de lua crescente tem a ver comigo, tem a ver com você. Afinal de contas, nem eu e nem você somos plantas, nós somos seres humanos dotados de vida, de graça e de sabedoria. O que essa fase representa para as nossas vidas? E aí tem um outro texto lindo da Palavra de Deus que está lá na segundo livro de Pedro, capítulo 3, o versículo 18, diz assim, ó, 2 Pedro 3, versículo 18 fala: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e no dia eterno. Amém. Sabe que eu quero que nós possamos entender? Assim como na fase de lua crescente é necessário que a seiva ela vai percorrer esse caminho da planta de uma maneira mais rápida, assim é necessário que eu e você, nessa fase de lua crescente, que vai mudar estações na nossa vida, nós possamos entender que é necessário que a gente cresça no quê? No que Pedro está escrevendo aqui nessa carta, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso representa para mim e para você? Cada vez que eu quero que algo aconteça na minha vida, cada vez que eu quero alcançar um resultado, um objetivo, e eu defino isso, eu não sei o quanto focado você é, o quanto obstinado você é, ganancioso você é, o quanto que você tem isso carregado dentro de você. Alguns têm mais, outros têm um pouco menos, mas todos nós carregamos sonhos, projetos e objetivos e nós queremos alcançá-los. E muitas vezes, ao não alcançá-los, muitas coisas acontecem internamente em nós, acontecem na nossa mente, no nosso coração.
E na verdade, o que nós precisamos entender que a fase de lua crescente representa tempo de amadurecimento. É tempo onde aquilo que realmente traz vida, assim como a seiva traz a vida para a planta. Olha que Pedro está dizendo: ei, vocês precisam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que eu quero te falar através dessa mensagem, meu querido? Que você precisa entender que há muito ainda a crescer. Há muito ainda de conhecimento a ser colocado no teu coração. Há muito amadurecimento que é necessário que nós passemos fase a fase, etapa a etapa. Sabe o que vai acontecer se você chegar no teu sonho, se você chegar no teu objetivo e você não tiver estrutura para ele, se você não tiver amadurecido o suficiente para ele, sabe o que acontece? É muito provável que esse sonho se transforme num pesadelo. É muito provável que esse projeto que não definiu tudo aquilo que era necessário. Eu me lembro aqui de uma história para lá de conhecida, que é a história do Titanic. Todos nós sabemos e conhecemos a história do Titanic. E o que é incrível, que na hora que o Titanic ele rompe, ele bate ali naquele iceberg. E aí ele começa... devagar ele começa a receber água interna e aí chega uma hora que ele começa a afundar. E o que é interessante? Aquele projeto lindo, extraordinário, ele não tinha resistência suficiente para algo como aquilo que ele estava enfrentando. E o pior, ele não tinha botes para que todos pudessem. Você conhece a história, muitas pessoas morreram ali naquele dia, naquela tragédia. Isso é só para nós entendermos que quantas vezes nós somos esse Titanic, não é? Belo, portentoso, poderoso. Muitas vezes estamos no nosso auge físico ou no nosso auge intelectual e cometemos um erro ingênuo que é acreditar que nós já estamos prontos e preparados para tudo. E na verdade, Deus, ele sabe de fato quem nós somos. Deus, ele conhece o nosso íntimo, Deus, ele conhece o nosso interior, Deus, ele sabe aquilo que nós estamos prontos e preparados para viver. E a verdade, meu querido, é que muitas vezes nós não estamos prontos para aquilo que nós estamos pedindo. E na verdade, esse tempo de demora, na verdade, é o tempo que Deus está nos preparando. Por isso Pedro está dizendo: ei, vocês precisam crescer, mas crescer no quê? Na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O quanto que você conhece de Jesus? O quanto que você sabe dele? Ah, é lindo saber que Jesus ele nasceu de uma virgem, é lindo a gente ler os milagres que ele fez, a gente conhece a história da morte, da ressurreição, ok. Mas além do personagem histórico que Jesus é, o quão real ele é para você, o quanto você o conhece da segunda-feira de manhã, o quanto você o conhece da quinta-feira à noite, o quanto que você conhece naquele dia aonde você está apavorado, desesperado, o quanto você conhece dele. Sabe o que é a fase de lua crescente? É a fase de você conhecê-lo ainda melhor. Poxa vida, a lua está lá recebendo o brilho do sol, mas apenas uma parte dela está à mostra. Apenas uma parte dela está sendo visível. Por quê? Porque essa é a fase. Ela ainda vai receber... Ela recebe o brilho inteiro, mas ela ainda vai ter o tempo de se mostrar completamente. E sabe o que acontece? A gente quer muitas vezes nos mostrar completamente. A gente vive uma época dessa loucura que é se expor em rede social e as pessoas expõem absolutamente tudo que se faz. E na verdade, se você só se expõe, muitas vezes você está vendo e você está mostrando algo que não é real, algo que não é de verdade, né? Tem uma frase que eu li há
pouquíssimo tempo atrás, ela é muito real, porque na rede social você vê o palco das pessoas, mas você não vê o bastidor, você não vê o que está atrás, você não vê se aquilo é real de verdade. E quantas vezes você está querendo viver algo baseado na experiência dos outros, você está querendo viver algo baseado na conquista dos outros, você está querendo viver algo que alguém está fazendo, que alguém está realizando, mas lembre-se, Deus nos criou únicos. Deus nos criou individualmente, a tua digital ela é única, meu querido. E você tem que entender que há uma necessidade para que você realize, para que você cresça. Há uma necessidade que você entenda que há um crescimento, que essa seiva, ela precisa fluir mais em você. Por isso Pedro está nos ensinando, a graça, o conhecimento de Jesus. De Jesus. Eu me lembro aqui, quando Jesus ele havia ressuscitado, ele estava no caminho de Emaús, e ele encontra ali 2 discípulos, ou seja, não eram pessoas que não o conheciam antes, eram pessoas que andaram com Jesus antes, eles estão ali caminhando, e Jesus começa a trocar uma ideia com eles, e o papo fica bom, e o papo fica interessante, e aí Jesus pergunta, e aí, qual que é a boa de hoje? O que está acontecendo? Não é? Se fosse nos dias atuais, qual que é a trade do momento? Não é? Qual que é os vídeos? O que está acontecendo? E eles olham para Jesus e falam, cara, você está vindo da onde? Você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém, que Jesus veio, que Jesus foi morto e agora está uma loucura, está um desânimo só. E Jesus continua ali andando com eles. Olha que coisa. Eles conheciam Jesus, mas apenas parcialmente. Naquele momento, as emoções deles não permitiram ver Jesus real ali com eles. Quantas vezes as nossas emoções nos impedem de ver Jesus de verdade? Sabe, eu quero que você entenda isso. Aqueles discípulos, eles caminharam com Jesus e quando eles chegam na casa, Jesus parte o pão, Jesus rasga ali o pão, aí eles abrem-se os olhos e eles entendem que era Jesus. Jesus estava ali com eles o tempo todo e eles não o perceberam. E um fala para o outro, o nosso coração estava queimando, o nosso coração estava ardendo e a gente não entendeu isso. Por quê? Porque naquele momento a dor deles, naquele momento o desespero deles não os permitiu ver Jesus ali. Por isso eu quero que você entenda que para que uma nova estação aconteça na tua história, talvez você precise de uma nova estação na tua família, no teu casamento, talvez você precise de uma nova estação no ministério, na igreja que você frequenta, talvez você precise de uma nova estação para definir, não é, o que você vai estudar. Tem tantas estações que nós queremos e desejamos viver, e se você quer viver uma nova estação, você precisa passar por essa fase, a lua crescente. Você precisa crescer nessa graça, você precisa crescer em conhecer mais de Jesus. E posso terminar essa mensagem te dizendo algo lindo, forte e extraordinário. Jesus, ele tem o maior prazer em se apresentar a mim, em se apresentar a você. Não importa a tua idade, não importa a tua escolaridade, não importa o tamanho de problema que você esteja passando. Eu só quero que você abra o teu coração hoje e faça uma oração dizendo, Jesus, eu preciso te conhecer mais. Eu preciso crescer nisso. Eu preciso me aprofundar, como Jó escreveu, não apenas te conhecer, de ouvir falar, ou conhecer-te de uma história, mas conhecer de contigo andar. Jesus quer se apresentar a você, meu lindo. Jesus quer se apresentar a você. Então abre o teu coração, pega essa fase de lua crescente e aprenda, debruce, medite na palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração por cada um de vocês aqui agora. Aprenda nessa fase. Deixa essa seiva acontecer, fluir na tua vida e você vai viver o tempo de crescimento em todas as áreas, eu creio nisso. Vamos orar? Pai, eu te louvo, Senhor, por cada um dos meus queridos irmãos e amigos que veem esse vídeo agora. E a minha oração, Deus, é que nessa temporada, nessa fase de lua crescente, possamos aprender mais através da graça, através do conhecimento de quem é Jesus. Que não sejamos um Titanic, algo lindo, portentoso, que depois vai afundar por falta de estrutura e não ter capacidade de cuidar e de salvar daqueles que o Senhor confiou nas nossas mãos. Senhor, eu oro agora, Deus. Eu te peço agora, Espírito Santo, inspira, direciona e console e conforte a cada um. E que essa palavra traga respostas a cada coração, em nome de Jesus.
Valeu demais! Deus te abençoe! Curta esse vídeo, comente, compartilhe. Até a próxima, Deus te abençoe. Tchau, tchau!